gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para o último exercício da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, pelo menos dessa remessa de vídeos preparados aqui. Se vocês gostaram, por favor, me contem nos comentários para eu saber se eu preparo mais vídeos desse vestibular cheio de contas difíceis ou não. A física em si não é tão complexa, pelo menos até esse momento, porém as contas são um tanto quanto trabalhosas, vou usar essa palavra. Então, se você gostou, se você achou importante, por favor me fala, porque daí eu preparo mais. Se ninguém fala nada, eu não preparo mais, eu foco nos outros, que o pessoal pede mais, certo? Então, a gente vai para a questão 40 e no próximo vídeo a gente vai ter a última questão da Federal do Mato Grosso do Sul, certo? Então, tem mais uma aqui dessa sequência, mas não mais da estadual e sim da federal. A gente vai para a questão 40 do vestibular de 2022, que também era uma questão de conta grande, tá? Então, se preparem. Vou lendo as ideias e a gente vai pensando qual é o assunto relacionado. Ao fazer o experimento hidrostático, olha lá a palavra, hidrostático, já faz a gente pensar em hidro. Quando a gente pensa em hidro, a gente tem vários conteúdos dentro de hidro, né? Desde densidade, que é massa dividida por volume, pressão, que é a força sobre a área, pressão hidrostática, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido, e a gente tem empuxo, que é aquela força que faz as coisas ficarem mais leves dentro da água, pelo menos parecerem mais leves dentro da água, que é a força que a água ou um líquido qualquer faz sobre os corpos que estejam dentro dela, e ela aponta para cima, né? Por isso que ela faz as coisas parecerem mais leves, ao contrário do peso, diríamos assim. Então vamos continuar para a gente ver qual dessas partes é que tem a ver com a questão. Então, voltando, né? Ao fazer o experimento hidrostático, o professor e físico Alaor utilizou um objeto de massa 500 gramas, uma balança dinamômetro, aquela que é uma mola, né? Tipo, e a massa é medida a partir da deformação dessa mola, e duas caixas A e B com líquidos diferentes. Na caixa A, encontra-se um líquido cuja massa específica é 2 gramas por centímetro cúbico. E a caixa B possui um líquido cuja densidade é de aproximadamente 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aqui um pequeno parênteses antes da gente continuar lendo. Em geral, a gente usa a palavra massa específica quando a gente está tratando de uma coisa que seja feita de um único elemento, né? Tipo, um único componente. Então, massa específica quer dizer que esse líquido da caixa A é feito de uma coisa só. Enquanto ele fala densidade, provavelmente esse líquido é uma mistura de duas coisas. Mas, no fundo, massa específica e densidade, sim, significa massa dividido por volume do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente usa como sinônimo. Tá tudo bem. Continuando a leitura do exercício. Alaor pega o objeto e o suspende na balança. Mergulha totalmente esse objeto na caixa A e observa que o dinamômetro aponta uma redução de 20% da massa inicial desse objeto. Pausa de novo. Significa que o objeto diminuiu de massa? Não, ele só ficou com uma massa aparente menor porque ele estava dentro do líquido. Então surgiu essa força que a gente comentou no começo, que é o empuxo, que compensa um pouco o peso. Então não quer dizer que literalmente o peso dele diminuiu, quer dizer que o peso aparente dele diminuiu, que é o que o dinamômetro está medindo. E aí vem as perguntas, são várias partes da pergunta. Determine o volume V do objeto utilizado pelo professor Alaor, sua densidade D aproximada e o que irá acontecer quando o professor Alaor colocar o objeto na caixa B, respectivamente. Então, são 3 partes e está na ordem as respostas. E aí os dados. O experimento foi feito onde G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente vai usar a gravidade de 10 como sempre. Como o objeto é constituído de um único material, a densidade é chamada de massa específica do material. Aí ele explicou o que eu tinha explicado para vocês antes. Aí vem as alternativas, A, B, C, D, E. Então, na A e na B, a gente tem o volume 50 centímetros cúbicos. Na C e na D, a gente tem o volume de 100 centímetros cúbicos. Na E, a gente tem o volume de 60 centímetros cúbicos. A densidade do objeto que ele quer, na A é 10 gramas por centímetro cúbico, assim como na C. Na B é 20 gramas por centímetro cúbico, na D é 5 gramas por centímetro cúbico e na E 8,3 gramas por centímetro cúbico. E aí na terceira parte ele fala se o objeto vai flutuar ou se o objeto vai afundar no líquido. E aí a gente vai saber isso comparando a densidade do objeto com a densidade do líquido, né? Do líquido ele já deu, que é 13,6. Se a do objeto for maior do que isso, ele afunda. Se a do objeto for menor do que isso, ele flutua. E aí a gente pode até dar uma olhada rápida se bate, né? Tipo, se a densidade for 10, aí ele vai ter uma densidade menor do que a do líquido, então ele vai flutuar. É o que tá falando na letra A, faz sentido. Na B, 20 é maior, então ele afundaria, também faz sentido. Então isso não permite a gente eliminar grande coisa.
então a gente vai ter que fazer a conta mesmo. Então, vamos lá. Vou fazer uma representação do que está acontecendo para ficar mais fácil a gente pensar como a gente vai calcular isso que ele está pedindo. Então, aqui a gente teria um dinamômetro segurando esse tal objeto. Eu fiz o objeto como uma bolinha. E o dinamômetro seria tipo uma mola escondida dentro daquele negócio retangular ali. Tá pendurado no teto. E aí, isso normal, assim, sem colocar num líquido, a gente teria duas forças agindo sobre essa bolinha. A gente teria uma atração ou uma força elástica, se a gente for pensar no fato de ser uma mola lá dentro. Mas tudo bem, vamos pensar numa atração, que é uma cordinha, né? Então a gente tem uma atração puxando essa bolinha para cima e um peso puxando essa bolinha para baixo em direção ao centro da Terra. Numa situação em que isso esteja em equilíbrio, o peso e a atração são iguais, porque a força resultante seria igual a zero. E aí a atração mediria diretamente o peso dessa bolinha, que é a massa vezes a gravidade da bolinha. E aí chegaria num valor de 500 gramas, que é o que ele falou ali no enunciado. Aí o que acontece? A gente vai pegar esse mesmo negócio e colocar dentro de um pote cheio desse líquido A, de 2 gramas por centímetro cúbico de densidade. Então, vou pegar esse mesmo dinamômetro e vou colocar dentro de um pote cheio desse líquido. Então, o que vai acontecer com as forças que agem nessa bolinha? Continua existindo tração para cima, mas agora essa tração tem um valor diferente, por isso que a massa aparente, né, vai ser diferente. A gente continua tendo um peso para baixo, esse peso continua sendo o mesmo, porque continua sendo a mesma bolinha e a mesma gravidade, porém a gente tem uma nova força para cima, que é o empuxo. Então é esse empuxo que vai fazer a diferença no processo todo. Por quê? Se isso estiver em repouso, a gente vai ter de novo a força resultante sendo igual a zero, mas agora a gente tem duas forças puxando para cima e uma para baixo. Então essas duas forças puxando para cima é que vão equilibrar com o peso. Então a nova tração somada com o empuxo é que é igual ao peso. Ou seja, a nossa nova tração, ela é menor do que o peso que a gente tinha antes, porque ela tem um outro componente sendo somado ali para daí chegar no peso. E aí, com essas informações, a gente vai conseguir descobrir o volume. Por que a gente vai conseguir descobrir o volume com essas informações? Porque o peso da bolinha a gente sabe. Se a gente sabe a massa, a gente sabe a gravidade, a gente sabe o peso da bolinha. A atração tem a ver com o peso aparente que a bolinha tem nesse momento. Então, seria o peso da bolinha caso aquilo de fato fosse o peso. Então, a gente consegue calcular ela. Se a gente calcula a tração e o peso, a gente consegue descobrir o empuxo. Se a gente consegue descobrir o empuxo, a gente sabe que o empuxo é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Vocês perceberam o tanto de fórmula que vocês têm que saber para resolver essa questão? E aí, é por isso que em todos os vídeos eu estou falando para vocês que é importante vocês terem todas essas fórmulas fácil na cabeça de vocês, assim, facilmente acessáveis no cérebro de vocês. Por isso que eu tô tentando ajudar vocês a dar uns lembretes, assim, dando uns lembretes das fórmulas naquela rede social nova, cujo nome eu me recuso a pronunciar nesse momento, porque eu já pronunciei em todos os outros vídeos, mas eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram acompanhar. Continuando, então, a gente vai descobrir o empuxo. Sabendo o empuxo, a gente sabe a densidade do líquido, a gente sabe a gravidade, então a gente consegue descobrir o volume do líquido que foi deslocado, e o volume do líquido que foi deslocado, ele disse que a bolinha foi mergulhada totalmente. Não necessariamente é uma bolinha, né? Ele fala objeto, mas a gente está imaginando uma bolinha. Se ela foi mergulhada totalmente, quer dizer que o volume do líquido que foi deslocado é o próprio volume dela, que é o que a gente quer saber na primeira parte. E aí, descobrindo essa primeira parte, a gente vai saber o volume dela, e a massa dela a gente já sabia. Então, se a gente sabe a massa e a gente sabe o volume, a gente consegue calcular a densidade da bolinha, do objeto, que é a segunda parte da questão. E se a gente sabe a densidade do objeto, a gente consegue saber se ele vai flutuar ou afundar naquele líquido B. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a ideia está descrita aqui. Vamos colocar a mão na massa neste momento. Então, vamos lembrar que peso é massa vezes gravidade e que a redução foi de 20%. Então, quer dizer, a massa inicial era 100%, que era 500 gramas. Se a gente teve uma redução de 20%, quer dizer que a nossa nova massa corresponde a 80% da massa anterior, a 80% da massa que tinha antes. Então, eu posso fazer isso direto como 80% de 500, ou posso fazer uma regra de 3. Fazer, olha, 500 gramas era 100%, então quantos gramas serão esses 80%? Por que 80%? Porque o todo era 100%, e a redução, quer dizer, a gente tirou 20%, sobrou 80%. Se você quisesse, poderia calcular 20% e tirar da massa? Poderia, tá tudo bem também. Vamos lá, vou fazer por regra de 3. Vou multiplicar em x, vai ficar 100x igual 500 vezes 80. Vou cortar 2 zerinhos do 100 com 2 zerinhos do 500. E aí o nosso x vai ficar sozinho, porque é multiplicado por 1 dá x mesmo.
5 vezes 8 é 40, com 0 na frente, 400. Então, nossa massa aparente aqui, que é a que tem a ver com a atração nova, é de 400 gramas. Agora sim, lembrando que, aliás, antes disso, a gente tem que lembrar que para substituir as coisas numa equação em que a gente está tratando forças em Newton, é importante que todo mundo esteja no sistema internacional, para que as forças de fato estejam em newtons. Então, as unidades de medida vão dar um pouco de trabalho nessa questão. Para transformar de grama para quilograma é só dividir por 1.000, então 400 gramas são 0,4 quilogramas, os 500 gramas que a gente tinha aqui em cima é 0,5 quilogramas, e sempre é bom lembrar que é o grama, tá, gente? 500 gramas, 300 gramas, 400 gramas, tá? A grama é a do jardim. Não confundam, por favor. No dia a dia tá tudo bem. A hora que você for no supermercado comprar queijo, quiser pedir 300 gramas, tá tudo bem, não tem problema. As pessoas vão te entender, mas a hora que você for escrever numa prova, cuidado para não se confundir. E a hora que você for falar com o seu professor ou sua professora, cuidado para você não se confundir, né? Porque na sala de aula, assim, em um texto educacional, é bom a gente falar o grama quando a gente está se referindo à unidade de medida de massa. Mas voltando. O peso, que é o que a gente vai usar ali, é a massa vezes a gravidade. Ok. Então, para calcular o peso diretamente, a gente vai pegar a massa, que é 0,5 kg, multiplicar pela gravidade, que é 10. Então, vai ficar 0,5 vezes 10, que é 5. Peso calculadinho ali de cabeça. Já a gente faz a conta. A tração nova corresponde a um peso aparente de 0,4 kg. O que isso significa? Eu poderia calcular essa tração fazendo massa vezes gravidade, sendo a massa essa nova massa aparente. Então, 0,4 vezes a gravidade, que é 10. Então, o que vai acontecer ali? Vou colocar esses valores que eu falei, depois eu saio da frente ali. Então, vai ficar 0,4 vezes 10, que é a tração nova, que é esse peso aparente de 400 gramas, mais o empuxo, que é o que a gente quer descobrir, a gente vai descobrir agora, igual a 0,5 vezes 10, que é o peso. Então, vai ficar 4, que é 0,4 vezes 10 é 4, mais o empuxo, igual a 5. 4 mais quanto que dá 5? 1. Então, o empuxo é 1 newton. Lembrando que o empuxo é uma força, por isso que ele é em newton. E aí, sim, a gente vai usar esse 1 newton na fórmula do empuxo para descobrir o volume do líquido deslocado. E aí, sim, a gente vai comparar com as alternativas que a gente tem aqui. Então, eu vou tampar essa parte para a gente poder ver as alternativas depois. Empuxo é 1. A densidade do líquido estava aqui atrás de mim, olha lá, eu fui para o lugar errado. A densidade do líquido está bem aqui, ó, 2 gramas por centímetro cúbico, mas gramas por centímetro cúbico não é sistema internacional. Centímetro cúbico não combina com metro por segundo ao quadrado. Grama não combina com newton. Então, a gente vai ter que transformar isso para quilograma por metro cúbico. Como a gente transforma? Cada grama por centímetro cúbico, para a gente transformar, a gente tem que transformar tanto grama para quilograma, quanto centímetro cúbico para metro cúbico. A hora que a gente faz essa conta toda, é só a gente multiplicar por 1.000, tá? Então, 2 gramas por centímetro cúbico são 2.000 quilogramas por metro cúbico. 2 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. É fácil lembrar por causa da água, né? A gente usa muito a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, se você decorou a da água, você sabe fazer qualquer outra. Se você não souber, me conta nos comentários que eu ajudo vocês. E aí, qualquer coisa, eu indico o vídeo onde eu faço essa conta com detalhes para vocês saberem como transformar quando tem 2 unidades ao mesmo tempo, para a gente mudar. Ok, agora a densidade já está no sistema internacional, gravidade é 10, também já está no sistema internacional. Vamos descobrir o volume do líquido deslocado. Com muito cuidado, porque a gente vai chegar na resposta em metro cúbico e as alternativas estão em centímetros cúbicos, mas tá tudo bem, respira, vamos juntos. Então, o empuxo é 1, a densidade do líquido 2 vezes 10 a 3, gravidade é 10, volume do líquido deslocado é o que queremos saber. 10 a 3 vezes 10 é 10 a 4, que eu vou passar junto com o 2, dividindo um lá do outro lado para isolar o volume do líquido deslocado. Então, o volume do líquido deslocado é 1 dividido por 2 vezes 10 a 4, tanto o 2 quanto o 10 a 4 estão lá embaixo. 1 dividido por 2 é uma conta que a gente sabe fazer, é meio, né, 0,5. E o 10 a 4, quando ele está na parte de baixo da fração e eu quero passar ele para a parte de cima da fração, é só a gente inverter passar a parte de baixo para a parte de cima, é só inverter o expoente da potência de 10 ali, né? Então, em vez de ficar 10 a 4, vai ficar 10 a menos 4. Então, o resultado disso é 0,5 vezes 10 a menos 4. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 5, que é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 6. Isso, lembrando, está em metro cúbico. E as nossas alternativas estão em centímetros cúbicos.
Já dá pra desconfiar o que vai acontecer, né? Mas como é que a gente transforma de metro cúbico para centímetro cúbico? Metro cúbico, depois vem decímetro cúbico, depois vem centímetro cúbico. E cada casinha que a gente anda ali naquela transformação, a gente tem que multiplicar por 1000, porque é cúbico. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente multiplica por 1000 outra vez. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos, dá 10 a sexta. Então, se eu tenho 50 vezes 10 a menos 6 e multiplico por 10 a sexta, vai cortar as potências e vai sobrar só os 50, por isso que eu já deixei essa potência esperta ali de 10 a menos 6, entendeu? Então, 50 centímetros cúbicos é a primeira parte da resposta, a gente já elimina 3 alternativas com isso. Ufa, né? A gente já eliminou a letra C, a letra D e a letra E, sobrou só a A e a B. Vamos agora calcular a densidade do nosso objeto. Então, eu vou sumir com essa conta aqui debaixo de mim, que não é mais útil, vou guardar essa informação do volume, que ainda é útil, e vamos calcular a densidade do objeto. Densidade é a massa dividido por volume. A massa do objeto, aliás, uma pausa dramática aqui, a gente quer essa densidade em grama por centímetro cúbico, né? Então, a gente vai usar a massa em grama e o volume em centímetro cúbico para dar a nossa resposta direto. Então, a massa do objeto, a massa real dele, a massa mesmo, assim, não é a massa aparente, é a massa dele mesmo. 500 gramas. E o volume é o que a gente acabou de descobrir, que é 50. 500 dividido por 50 dá 10 gramas por centímetro cúbico. E a gente já sabe qual é a resposta, porque a gente acabou de eliminar a letra B, que falava que a densidade é 20. Então, já sabemos que é a letra A. Mas, para confirmar, né, a gente vai colocar esse objeto de 10 gramas por centímetro cúbico dentro de um líquido, que é a caixa B, que tem densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, quer dizer, o líquido é mais denso do que o objeto é menos denso do que o líquido, significa que o objeto flutua. A densidade do objeto sendo menor do que a densidade do líquido, ele flutua, que é o que fala no final da letra A, confirmando que a nossa resposta realmente é a letra A. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa questão gigantesca. Prometo que a última, que é a próxima, tem bem menos continhas, tá? Ainda tem continhas, mas são continhas menores. Então, continue acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. E até a próxima. Tchau, tchau.